vivemos um momento cultural como Ocidente extremamente traumático, que foi o período medieval. Esse período gerou traumas na sociedade posterior a esse período, a sociedade chamada moderna. A sociedade moderna, essa sociedade posterior à sociedade medieval, ela de fato questionou esse status quo estabelecido que é a religião. Então, como nós vivemos aí muitos séculos, pelo menos 14 séculos de status quo religioso, de imposição, de opressão, gerando guerras, gerando uma série de questões ligadas a pecado, a culpa, a medo, a sociedade posterior a essa, sem dúvida, é uma sociedade traumatizada. E por estar traumatizada, ela gera uma crítica à religião. Então perceba que, logo após essa sociedade medieval, na sociedade moderna, no século XVI ao século XIX, é que surge o ateísmo, principalmente com nomes como Feuerbach, nomes como Nietzsche, nomes como Karl Marx, e outros nomes muito importantes, o próprio Freud, Sigmund Freud, tratando da questão da crítica ao status quo que é a religião. Logo após essa sociedade marcada por essa espécie de trauma religioso, o ateísmo se afasta da humanidade. Então perceba que, me parece que o ateísmo é fruto de um trauma coletivo ocidental. Por exemplo, Feuerbach é um filósofo que talvez aí foi o primeiro filósofo a tratar da religião na perspectiva psicológica, dizendo que nós criamos a Deus, não é Deus que nos criou, mas nós o criamos, nós colocamos essa identificação em Deus porque o ser humano busca qualidades perfeitas em alguém. Então Deus é aquele ser que contém todas as qualidades que o ser humano consegue observar. Então, a partir disso, nós criamos Deus. Então, Feuerbach é alguém que lida com a religião a partir da ideia de que a religião é o máximo, é o ápice daquilo que o homem consegue imaginar. Muito importante a crítica de Feuerbach de Deus como uma projeção, há uma projeção divina. Então Deus não existe porque Deus existe dentro desta projeção humana, né? Então Feuerbach foi muito importante no contexto dele e alguém que contribuiu bastante nessa crítica ao status quo anterior a ele, que é o período medieval. Um outro nome que eu posso citar para vocês é exatamente Sigmund Freud, o austríaco Sigmund Freud, de descendência judaica, que também, na mesma perspectiva do Feuerbach, tratou da religião na perspectiva do trauma. A religião é um trauma. E para Freud, ele vai dizer que quanto mais alguém é religioso, mais traumas essa pessoa tem. Quanto mais religião essa pessoa tem, precisa da religião, isso significa que essa pessoa está doente, está traumatizada. A religião, portanto, lida, né, com um problema humano, e as pessoas mais religiosas são aquelas que carregam mais problemas. Outro importante nome no ateísmo é Nietzsche. Nietzsche também religioso, de família religiosa, mas que vai criar a ideia de que o ser humano perfeito, super-homem, é aquele que supera a religião. A religião, então, é um ambiente de diminuição, de castração do ser humano. Então como essas ideias elas estão correlatas com uma sociedade anterior a elas. Como essas pessoas estão próximas da sociedade medieval, era natural que esse trauma que o período medieval trouxe gerasse crítica à própria religião. No entanto, hoje, o ateísmo é algo bem abstrato. Pouco se fala
nesse tipo de ateísmo, por exemplo, de Feuerbach, de Nietzsche, de Freud, até mesmo de Marx, né, que trata muito mais a questão da religião como uma opressão social, a religião dos ricos, a religião como algo que oprime também o pobre, oprime também, no caso de Marx aqui, a classe inferior, né, que Marx trabalha. Mas quanto mais nós nos afastamos desse período medieval, mais essas ideias vão se ofuscando, mais elas vão se perdendo ou ganhando a sua intensidade. Percebem? Então, o ateísmo nasce como uma crítica a um status quo anterior, a um poder anterior. Mas em toda a história humana, o homem é um ser religioso. Por exemplo, o ato de enterrar os mortos é um ato religioso. O sepultamento é um ato religioso. Isso significa que em toda a história humana as pessoas elas são sepultadas. E isso, para nós, significa sim que em toda a história humana o homem é um ser religioso. Isso implica para nós dizer, como Rudolf Otto, que eu estava dizendo aqui, que é o sagrado que atrai o ser humano. Essa noção de sagrado, essa noção de busca pelo sagrado é extremamente importante e se torna uma experiência importantíssima na vida humana. Inclusive, como eu falei para vocês, sociedades inteiras foram construídas sobre a ideia da religião e são construídas sobre a ideia da religião. Assim, nós não podemos ser superficiais nesta análise do que seria o ateísmo e o que é religião, o que é o ateísmo e o que é religião. Entendo, então, que a religião ela é fascinante, ela é atraente. Aquilo que, conforme falei, Rudolf Otto, e me influenciou muito quando li, chama de numioso. Aquilo que atrai o homem, o numioso, aquilo que, de alguma forma, leva o homem para uma experiência além. Então, é essa experiência da busca pelo sagrado, essa experiência da busca pelo perfeito, pela fé, que leva o homem à sua maior experiência, ou à sua maior segurança, à sua segurança mais profunda,